quanto mais você ama Jesus, mais você aprende a ter domínio próprio. A dopamina de hoje é uma resposta de Deus para a sua vida. Então não saia daqui, abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você hoje. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você está preparada para mais uma dose de dopamina, uma dose da palavra do Senhor para os nossos corações? Eu amo esse nosso tempo aqui, porque é um tempo onde o Senhor fala comigo e com você. É um tempo onde Ele vem e nos encontra nas nossas debilidades, na nossa fragilidade, nos nossos anseios, onde Ele responde às nossas orações. Inclusive, todas as vezes que eu oro aqui antes de começar a dopamina, eu falo, Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Senhor, que seja a resposta de oração para alguém. E quantas orações eu fiz pedindo isso ao Senhor. E cada comentário que eu leio aqui dizendo eu estava orando, terminei de orar, vim no YouTube e eu encontrei esse vídeo foi resposta de Deus. Vocês não têm ideia do quanto eu glorifico ao Senhor, porque Ele está respondendo às minhas orações. E eu tenho muita fé e convicção de que todas as pessoas que são acessadas, são alcançadas pelas dopaminas, elas não foram à toa. Não é em vão que a dopamina chega até você. Não é em vão que você chegou aqui. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui, já habilita o sino de notificações e se inscreva no canal, porque assim você não perde os próximos conteúdos. Porque se você chegou neste lugar é porque realmente Deus quer falar com você. Deus quer tocar o teu coração. Ele quer ter esse encontro contigo. Mas para isso você precisa abrir, deixar o teu coração disponível. Todas as manhãs nós temos esse nosso encontro aqui, porque todos os dias precisamos ter esse contato com a palavra do Senhor. E o objetivo das nossas dopaminas é te incentivar a ter todos os dias esse momento com Jesus. Esse momento onde o Senhor fala com você. Porque como eu falei no início dessa dopamina, você que deseja aprender a dominar a si mesmo, não ceder aos desejos da carne, vencer as suas próprias vontades, aprender a renunciar sem sentir dor ou peso ou fardo, você precisa ter o contato com a palavra de Deus, porque é a palavra que nos faz conhecer quem Jesus é. É impossível você se sacrificar, entenda o que eu estou falando, ou até mesmo se entregar para alguém que você não conhece. Então as nossas dopaminas aqui é uma forma de te fazer conhecer quem Jesus é, para que assim que você o conheça e possa se relacionar com Ele, você passe a entender que dominar as suas próprias vontades é uma questão só de resposta a esse amor. E pode até ser que você seja uma pessoa que conheça Jesus há muito tempo, esteja na igreja já há muitos anos, conheça até a Bíblia de cor e salteado, já tenha lido ela toda, mas ler a palavra de Deus não significa que a gente conhece quem Jesus é. Inclusive, nós falamos no último devocional, onde nós vimos que Jesus ele fala, vocês se confundem por não conhecer as Escrituras. E quando Jesus estava falando isso, ele não estava dizendo no sentido de você saber o que está escrito. Ele estava dizendo no sentido de você entender o que é revelado da palavra de Deus. Então, por isso que eu já falo para você hoje, você que deseja ter um contato com a palavra de Deus, abra o seu coração. Você pode perceber que em todas as minhas dopaminas aqui, eu falo, abra o seu coração. Porque abrir o seu coração é a sua atitude. Você tem que abrir os seus ouvidos e o seu coração. Não simplesmente ouvir essa mensagem como se fosse mais uma, mas é estar atento a tudo que for liberado aqui. Porque cada palavra que sai aqui não é a palavra da Stephanie, são as palavras do Senhor para a sua vida. E se você tiver essa percepção, você pode ter a resposta que você tem buscado em oração. Você pode ouvir a palavra de direcionamento para aquilo que você precisa se posicionar. Então fique atenta, pegue aí um caderno, caneta na mão, pega a Bíblia, tenha esse tempo de dedicação. Mas Stephanie, eu estou no ônibus, Stephanie, eu estou no transporte aqui, eu estou no carro, eu não consigo fazer isso. Tudo bem, você não precisa anotar agora. Você pode voltar depois para fazer as suas anotações. Mas então não importa onde você esteja, mas esteja atenta, com os ouvidos aqui, ó. Aprenda a de fato ouvir o que está sendo dito. Não só escute, mas ouça. Porque escutar todo mundo escuta, mas ouvir são aqueles que realmente estão atentos à palavra, que querem de fato conhecer. E isso que eu estou falando para vocês aqui, gente, faz toda a diferença. Foi o que mudou a minha vida até aqui. E dentro de tudo isso,
é justamente o que acontece nos meus compartilhamentos aqui com vocês. Por que eu consigo compartilhar com vocês palavras e devolver para vocês aqui, né, transmitir para vocês, na verdade, aquilo que o Senhor falou comigo? Porque quando eu estou no meu momento de leitura da palavra, no momento que eu estou ouvindo uma ministração, quando eu estou na igreja ali ouvindo uma palavra, eu estou sempre anotando, eu estou sempre atenta, porque eu sei que cada palavra que eu ouço, ou cada palavra que eu leio é uma palavra de Deus para mim, é um direcionamento de Deus para mim. E quanto mais eu tenho contato com Ele, mais eu me apaixono, mais eu me entrego. Consegue entender? Então essa entrega, ela tem que ser genuína, ela tem que ser verdadeira. Então comece a se entregar. Né? E eu quero que de fato hoje essa dopamina seja um encontro de Jesus com você, porque eu sei que existem muitas pessoas que hoje não conseguem viver um relacionamento íntimo com Jesus, porque não estão conseguindo ter domínio próprio, e o domínio próprio só existe quando nós fazemos com a motivação certa. Se você tentar dominar as suas vontades, dominar os seus desejos pela sua força ou pela obrigação, pela religiosidade, isso vai se tornar um fardo para a sua vida. Isso vai se tornar um peso para você. Mas quando você fizer isso, entendendo que você está fazendo porque você ama Jesus, você está fazendo porque você entende quem Ele é, porque você quer viver uma vida dedicada a Ele, tudo se transforma. Eu e o Diego, a gente começou a entender isso aqui na nossa casa. Por muito tempo, a gente fez muita coisa para o Senhor, servindo na igreja, fazendo inclusive renúncias, né, que a gente achava interessante fazer como cristão, vivendo uma vida que realmente fosse alinhada à vontade de Deus, que fosse ligada ao propósito de Deus. Muitas renúncias nós fizemos, mas parte dessas renúncias às vezes foram muito difíceis. Foram muito pesadas, e não só pelo fato de ser difícil, mas às vezes por não estar fazendo com a motivação real, a motivação de amor, a motivação de entrega, a motivação que realmente fazia o nosso coração queimar, que era o amor a Jesus. Por muitas vezes nós fizemos coisas porque nós queríamos apenas seguir as instruções. Fazíamos porque a Bíblia dizia, porque era a regra da palavra, mas não porque a gente entendia a verdade, a gente entendia o propósito. E eu posso te afirmar, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas que mesmo que seguem padrões, mesmo que sigam as regras, mesmo que cumpram ali tudo que está escrito na Bíblia, às vezes essas pessoas só estão fazendo por obrigação e não por amor. E é por isso que se torna pesado, se torna um fardo, se torna difícil. E tudo isso é real. Se não fosse real, Jesus ele não teria permitido que fosse escrito uma passagem na palavra do Senhor, que mostra exatamente isso. E eu quero começar a nossa dopamina de hoje lendo essa passagem. E inclusive, se você ainda não curtiu esse vídeo, você tem que curtir, conquistadora. Comenta aí que você já está aqui junto comigo, porque assim você alcança mais pessoas. Tem tanta gente chegando aqui no canal só pelo fato de você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Tem muitos testemunhos aqui de pessoas falando, gente, olha, eu estava orando, e aí depois de orar, eu fui impactada por este vídeo. Então, olha só de você ter essas pequenas atitudes, pessoas estão sendo alcançadas. Então, continue fazendo isso. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal. Enquanto você está se inscrevendo, vai também aí abrindo a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 19, nós vamos ver o verso 16 até o 22. Olha só o que diz essa passagem. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se tristemente, porque tinha muitas riquezas. Preste atenção, essa é uma passagem muito conhecida e muitas pessoas usam essa passagem para falar que Jesus não gosta de dinheiro.
E não é isso, gente. Não é sobre, quem é rico não vai entrar no céu, porque Deus não gosta de riqueza, porque o rico, né? Porque a gente fala, por conta que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar, né, por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas não é sobre o dinheiro. O ponto aqui não é sobre o jovem ser rico, mas é o fato do coração dele não estar verdadeiramente apaixonado por Jesus. O coração dele não amava verdadeiramente a palavra ou o próprio Deus. Ele cumpria todos os rituais, ele cumpria todas as leis, ele seguia os mandamentos, fazia tudo de maneira prática, as leis, mas quando foi necessário ele fazer uma renúncia, quando foi necessário ele abster daquilo que ele gostava, foi onde ele ficou triste e onde ele não quis mais. E é aqui que está o ponto e o cerne do nosso devocional de hoje. Quando eu falei no início dessa dopamina, eu disse que quanto mais você ama Jesus, mais você aprende a ter domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é você dominar suas próprias vontades. E aqui não estou dizendo só sobre o ato de, eu não vou falar palavrão, não vou fazer alguma coisa errada, não vou escolher alguma coisa que eu tenho prazer. Não é só sobre isso. Domínio próprio é quando você abre mão de si para fazer algo maior por outra pessoa ou por outro propósito. Então você domina as suas próprias vontades. É muito para além daquilo que você deseja, mas é mais para aquilo que você acredita. Então uma pessoa que ama Jesus, ela não tem medo de renunciar àquilo que ela ama, porque ela ama muito mais a Jesus. Por isso que eu falei, quanto mais você ama Jesus, mais você fica disposta a ter domínio próprio. Mais você renuncia àquilo que você gosta, porque você tem um desejo de agradar a Jesus. Eu quero trazer um exemplo mais prático que você vai entender. Hoje, você que é mãe, você que é casada, vamos imaginar, você que tem alguém que você ama muito. Pense em alguém que você ama muito, mas muito mesmo. Agora pensa, é nessa pessoa te pedindo para fazer algo que não é confortável para você. Quando essa pessoa te pede para fazer algo para ela, mesmo que você não esteja afim, você muitas vezes acaba fazendo, não acaba? Você já parou para pensar que você faz, mesmo muitas vezes não querendo, mas no fundo você está feliz porque você está agradando aquela pessoa que você ama? Não é um fardo para você. Não é algo que você vai fazer triste ou reclamando. Você vai fazer aquilo com prazer, com alegria, por mais que seja algo que você não esteja muito afim. Mas porque você quer fazer a outra pessoa feliz, você acaba cedendo, você acaba fazendo, você acaba abrindo mão da sua vontade. Então, quando nós fazemos isso por alguém que nós amamos, nós não estamos olhando o sacrifício, a dor, a perda, o cansaço. A gente pode até sentir tudo isso, mas o nosso maior desejo é ver a outra pessoa feliz, o sorriso da outra pessoa, a realização da outra pessoa. Então a sua motivação não está no que você quer, está em agradar o outro. Então esse mesmo exemplo eu quero trazer para o seu relacionamento com Jesus. Quando você conhece a Jesus, como que você conhece Jesus? Através das Escrituras, inclusive no devocional passado, eu falei que Jesus, ele fala ali para os fariseus que eles se complicavam, que eles faziam tudo errado, porque eles não conheciam as Escrituras. Mas muitas pessoas falam assim, mas como eles não conheciam? Eles eram mestres da lei, eles conheciam a letra, assim como esse jovem que nós estamos vendo aqui. Conhecia a letra, conhecia o que estava ali na lei, mas não entendia o porquê aquilo estava ali. Não entendia a revelação daquela palavra. Para ele, obedecer o pai e mãe, não fazer nada de ruim para outra pessoa, para ele era algo que tinha que ser feito, mas qual o propósito disso? Para ele não importava. Era só uma regra a ser cumprida. Era só um protocolo a ser atendido. Mas ele não tinha a consciência do motivo que ele faria isso, do porquê que ele estava fazendo isso. Quando Jesus
traz ali uma coisa que mexe no que ele deseja, no que ele gosta, Jesus ele faz isso para realmente ver como estava o coração dele. Se tudo o que ele estava fazendo era por amor ou era por obrigação. E quando ele viu que era por obrigação, o próprio jovem percebeu que a motivação dele não combinava com o reino dos céus. E ele sai triste. Ele sai triste. Você vê que ele na hora percebe que aquilo não era para ele. Que o coração dele não estava ligado naquilo. E é isso que eu gostaria que você parasse para refletir. Se hoje para você é muito difícil renunciar, se hoje para você dói muito, e quando eu falo de doer, eu não estou dizendo do sentimento, porque doer vai doer. Quando a gente abre mão de algo que a gente gosta, a gente sente. Como eu trouxe o exemplo, quando você faz algo para alguém que você ama e você está cansada, você vai sentir o cansaço. Mas o cansaço não é comparado à alegria que você sente em ver a pessoa que você ama feliz. Então o cansaço vale a pena. E aí quando a gente traz, por exemplo, com Jesus, quando você renuncia a algo que você ama, ou quando Jesus fala assim, olha, abandona isso, você está disposta a abandonar isso por amor a mim e você renuncia, aquilo vai estar realmente ali no seu sentimento, mas aquilo não é maior do que a sua vontade de agradar a Jesus. Não é maior do que o seu desejo de estar no centro da vontade, porque você está priorizando o amor a Ele e não a obrigação. Agora, se você faz por obrigação, nossa, é pesado demais, é sofrido demais, porque você vai falar assim, eu não consigo, porque a sua motivação está numa obrigação e não na alegria, não no prazer. Eu vou trazer um exemplo muito bobinho, mas que é uma clareza, né, que pode fazer muito sentido para você. Por muitas vezes eu falava assim, eu não sou aquela que acorda cedo, eu não sou de acordar cedo, eu odeio acordar cedo, eu odiava a gente acordar cedo, é desse nível mesmo, né, eu nem gosto de falar essa palavra odiar, mas eu sentia muita repulsa em acordar cedo, mas eu tinha que acordar cedo porque eu entrava no trabalho, tinha que logar, então tinha um horário para fazer isso. Então aquilo, nossa, me gerava uma angústia e eu não queria, porque eu tinha que acordar cedo, era obrigatório, tinha um horário para tocar ali o despertador, era um fardo, era um peso, porque aquilo eu fazia por obrigação. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a falar assim, agora pelo menos eu vou dormir até tal horário. Gente, por incrível que pareça, hoje, quando dá 7 horas da manhã, eu não consigo mais ficar assim, o tempo todo deitado na cama. Eu já quero acordar, já quero fazer as coisas. 6h30 já estou, às vezes, levantando, já estou fazendo meu devocional com Deus, já estou me preparando para ir fazer exercício. Coisa que eu não fazia antes, que para mim eu falava que era horrível, que não, eu não era essa pessoa. Mas quando a necessidade de acordar cedo parou de ser por obrigação, e começou a ser porque eu queria, porque eu amava, porque eu estava fazendo isso por um propósito maior, acordar cedo hoje para mim não é um fardo. Um despertador toca, eu não fico mais brava como eu ficava antes. Ai, que saco, o despertador tocou. Por quê? A minha motivação agora não está em fazer pela obrigação, está em fazer por amor, porque é uma decisão que eu tomei. Você está conseguindo compreender? O jovem rico ficou triste porque ele estava fazendo tudo pela obrigação, por um protocolo. E quando Jesus colocou algo mais profundo com ele, ele não quis, porque quando há necessidade de renúncia, quem não ama Jesus não vai renunciar. Então me desculpa se hoje você está sendo incomodada por essa palavra e talvez você está sendo confrontada em ouvir isso, que hoje você não consegue renunciar ao que tem que renunciar porque você ainda não ama Jesus. Você pode gostar dele, você pode simpatizar com ele, você pode achar ele interessante, você pode gostar das palavras dele. Sabe aquela coisa de conveniência? Eu gosto de Jesus, eu me simpatizo com ele. Mas você não ama. Você gosta, você acha que você sabe quando você acha uma pessoa legal? Mas é aquilo. Eu acho legal, eu acho bacana, eu acho interessante. Mas não é um amor genuíno. Porque se fosse, você não teria medo de renunciar. Você sentiria a renúncia. Porque a renúncia a gente sente, mas você não teria o pesar, a tristeza que o jovem rico teve quando foi necessário ele renunciar. Então é isso que eu quero que você saia dessa dopamina de hoje entendendo. Se hoje está sendo difícil renunciar vícios, renunciar prazeres,
Renunciar a desejos, sonhos, projetos, tudo que Deus já te falou. Olha, deixa isso, foca em outra coisa, eu tenho algo para você. Tudo que Deus já te disse para abrir mão, que você hoje ainda não consegue fazer, e hoje você tem brigado com Deus por conta disso, me desculpa de falar. Não é a Stephanie que está te falando, mas é a palavra de Deus que nos prova. Hoje, o que você está fazendo por obrigação, e você precisa mudar a sua motivação. Porque enquanto for obrigação, vai doer e vai pesar. Mas se for pela motivação do amor, mesmo que doa, vale a pena, porque você tem uma motivação maior. Olha só o que Paulo diz lá em Filipenses 3. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, dos versos 7 ao 8. Preste atenção. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar as de Cristo. Presta atenção, Paulo está dizendo assim, olha, tudo aquilo que eu tinha, para mim não vale de nada, perto ao que eu tenho com Jesus. Se for necessário perder, eu perco. Ele não está dizendo que não vai sentir, que não vai ficar, não vai sentir a perda, ele vai sentir. Mas isso para ele não motiva, porque o que motiva é estar com Cristo. Quando você decide andar com Cristo, você não fica mais presa às perdas que você tem que ter. Você passa a entender que as perdas são lucro, porque você passa a entender o propósito maior. Você faz por amor, você não faz pelo pesar. Então hoje a minha oração para a sua vida é que você possa entender esse amor, que você possa ser constrangida por esse amor e que você a partir de hoje passe a viver pelo amor, passe a tomar decisões pelo amor, que você seja motivada no amor de Cristo e não na obrigação. Não siga a religião, siga a Cristo, ame a Cristo, porque se você amar Jesus, você vai estar disposta a renunciar tudo. E aí o domínio próprio vem, porque você domina a si mesmo. Você domina a si mesmo para viver a vontade do Pai. Você domina a si mesmo para obedecer a palavra de Deus. Se essa palavra fez sentido ao teu coração, eu convido você a abrir teu coração em oração comigo agora, para que Ele possa trabalhar no seu íntimo e você possa amá-lo e obedecer aquilo que Ele tem te falado hoje. Senhor, a minha oração neste momento, Pai, é que cada uma de nós que ouviu essa palavra possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que possamos, Pai, desejar te agradar, te honrar com tudo que nós temos. Então, Senhor, se alguém aqui hoje não está alinhado ao coração de amor, que possa ter um coração apaixonado por Ti e com o amor ao Senhor possa renunciar tudo aquilo que ela tem guardado, tudo aquilo que tem impedido dela renunciar por conta da obrigação. Que haja amor e não obrigação. Assim eu oro e coloco o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Assim, conquistadora, que você ouviu essa palavra, compartilhe agora com outras pessoas. Aquilo que Deus colocou no teu coração, coloque em prática. E abra mão, não por obrigação, mas por amor. Eu te espero amanhã no Ponto de Acesso e nas próximas dopaminas por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!